pensarmos a história da arte, a gente deve levar em consideração toda a questão cultural, toda a questão das tradições, toda a questão dos costumes, a historicidade, o contexto de pertencimento. E para falar em contexto de pertencimento, já que estou dando essa aula a partir das cidades gêmeas do Iguaçu, União da Vitória e Paraná, e Porto União Santa Catarina, a região do conflito do contestado, preciso levar em consideração um pouco a história local que se apresenta também de modo muito particular em relação à cultura local e a arte local que está por toda parte, que está pela cidade, pelas paredes da Universidade Estadual do Paraná, FAFIUV. E também pelas esculturas esparramadas pela cidade, as esculturas em madeira. Pela Maria Fumaça, pelo espaço do Museu Castelinho, que é um espaço de arquitetura, pelo espaço da ferrovia, que se constitui em 1910, pelo espaço dos prédios da instituição de ferragem, pelo espaço do próprio portal de entrada da cidade e da ponte constituída de separação das margens do Rio Iguaçu e a ferrovia, que contempla as cidades gêmeas do Iguaçu, de um lado Paraná, de outro lado Santa Catarina, mas com uma cultura muito peculiar e muito própria. Diz a lenda que o monge João Maria esteve por aqui e nesse espaço-tempo ele foi um apaziguador de muitos dos conflitos, curando muitas das pessoas que foram feridas nesse conflito. E diz a lenda que nós temos uma serpente, né, com duas cabeças, sendo que uma está na margem do Rio Iguaçu, no lado do Paraná, e a outra cabeça está enterrada embaixo do Morro da Cruz, onde o monge João Maria passou e fixou a primeira cruz de madeira. Conta a lenda que, ao acontecer algo que possa derrubar essa cruz ou algum percalço acontecer, que isso pode ter algum transtorno para as cidades gêmeas que voltarão a não ter a harmonia e a paz. Em 1982, a cruz de madeira caiu e houve um período de grandes chuvas nas duas cidades, que inundou boa parte da cidade, ao passo que a inundação só passou quando uma das pessoas da comunidade local percebeu que a cruz de madeira havia caído, e essa cruz hoje foi substituída, que a gente vai poder ver daqui a pouquinho, por uma cruz, uma de madeira e uma outra cruz mais bem fixada e bem posta, que está lá até hoje. De lá para cá, nenhum problema com a cruz, né?
Um pouco de cultura, um pouco de representação social, um pouco de arte, um pouco de historicidade, um pouco de contexto. É isso que é arte, e a arte vai se perpetuando num panorama histórico e detalhado ao longo da constituição da humanidade, que vem desde a pré-história à arte contemporânea, e é o que discutiremos mais detalhadamente nessa unidade. Estamos aqui no espaço do PEMU, Projeto Espaço da Mamãe Universitária, na Universidade Estadual do Paraná, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, para mostrar um pouco das atividades desenvolvidas pelas crianças de 0 a 3 anos que frequentam o espaço. A frequência das crianças são 2 turmas, uma com um número de 8 alunos no período da tarde e outra com um número de 15 alunos no período da tarde, que ficam no espaço enquanto as mães frequentam o curso de pedagogia. Essa semana as atividades foram voltadas para o trabalho com formas geométricas, cores primárias e secundárias, e também a questão da releitura da obra de Alfredo Volpi, um pintor que retrata um pouco a questão da cultura popular voltado à questão das festas juninas. E como amanhã será a festa junina de integração e encerramento das mães e das crianças, essas atividades foram bem pertinentes essa semana. Então, no início do projeto, as crianças trabalharam juntamente com as estagiárias Silmara e Regina as formas geométricas, as cores primárias, o azul, o amarelo, o vermelho, né? Posteriormente as cores secundárias, o laranja, o verde e o roxo. E as crianças puderam fazer pintura a dedo e pintura coletiva. E finalizando essa atividade, no momento de hoje, um pouco antes da gente chegar aqui na salinha, elas estavam fazendo as atividades de releitura de obra de arte com as cores primárias e secundárias, e também tendo em vista a obra de Alfredo Volpi, que retrata muito bem essa questão na região de São Paulo, no Vale do Parintins, as tradições relacionadas à festa junina, que terá a festa de integração, que será amanhã. Nesse sentido, a gente veio fazer uma gravação rapidinha aqui para vocês entenderem um pouco dessa questão desse trabalho mais prático, voltado às ramificações artísticas e com enquadramento em artes visuais, né? Que independe a faixa de idade, que pode ser feito desde crianças muito pequenas a crianças maiores de séries iniciais e assim por diante. Então a arte está em toda parte.